disse Jesus: o reino dos céus está dentro de vós. De modo que se vier alguém e dizer: ei-lo ali, ou ei-lo lá, ele não estará dizendo a verdade, pois o reino dos céus está dentro de cada um de nós, de cada um de vós, disse Jesus. Relembrando as palavras do Cristo, nós vamos iniciar o nosso recolhimento de ânimo, para que, nos recolhendo, possamos aguçar os sentidos da alma, para entendermos as palavras de Jesus sobre este reino dos céus que ele veio nos ensinar, e que hoje, sob a linguagem dos Espíritos, nós vamos entender e seguimos entendendo sobre os estados da nossa alma. Abençoa-nos, Pai, para que com as energias e as influências que pairam neste ambiente, nós possamos aliviar de nós as nossas angústias, os nossos sufocos, desafogar o peito, esclarecer a mente, para que assim possamos entrar em contato um pouco mais com o reino dos céus que está dentro de cada um de nós. Que o Pai nos abençoe e que assim seja. Vede Jesus. É essa a resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec quando ele perguntou para os Espíritos a respeito de quem era o modelo e o guia mais perfeito que Deus enviou para a humanidade. Uma resposta categórica, clara e bem objetiva: vede Jesus. De forma que, para o Espiritismo, Jesus, sendo o modelo, e nós atendemos às palavras de que Jesus, ele é o modelo ao qual nós devemos nos esforçar para atingir como fim, e ele também é o nosso guia, ou seja, os ensinamentos que Jesus deu através do seu próprio exemplo são o guia que há de conduzir, ou que deve conduzir, as ações do homem enquanto ele se encontra sobre essa dimensão física, nessa dimensão física. E se nós formos refletir a respeito do modelo e guia, da forma, tem uma passagem, e essa passagem ela está no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 13 a 15,
que é quando Jesus ele expulsa os vendilhões do templo. Ele não é uma parábola, ele não é um ensinamento, ele é um fato que foi descrito pelos discípulos após ele ser crucificado e que ficou registrado, e que nos parece um tanto quanto controverso, se nós pararmos para pensar. Mas essa passagem relata que, próxima à Páscoa dos judeus, Jesus ele subiu até Jerusalém. Então, no templo, ele encontrou vendedores de bois, ovelhas, pombas e cambistas que estavam ali sentados. E a passagem ainda é clara, ele diz então que ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. E junto com as ovelhas e os bois, ele espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam as pombas: tirem isso daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Modelo e guia. Mas o que isso tem a ver com o que eu vim buscar na noite de hoje? Eu já posso entender por que ele é um modelo e guia, né? Porque ele é uma autoridade espiritual, concordo, e eu vim buscar isso. Mas essa passagem, que essa passagem se relaciona com aquilo que eu vim buscar. É verdade? Ainda mais quando Kardec ele vai ainda, no item 4, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai desenvolver ideias a respeito do bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles herdarão a terra. Isso parece que soa um tanto quanto estranho, né? Porque se eu tenho que ser manso e humilde, por que Jesus entrou no templo, fez um chicote e desceu em todo mundo? E o que isso, novamente pergunta, o que isso traz, o que isso tem a ver com aquilo que eu estou passando em relação ao meu sofrimento? Em primeiro lugar, nós queremos dizer que nós não devemos fazer o chicote e descer em todo mundo que a gente acha que seja o nosso problema. Mas em segundo lugar, que é realmente o que trata em relação à passagem, e que ela é profunda e ela é complexa no sentido de a gente entender psicologicamente por que Jesus agiu dessa forma. Porque Jesus, ele veio dar um exemplo, sendo que ele era o modelo mais perfeito que a humanidade, que Deus mandou à humanidade. E ele fez porque mais tarde, inclusive no Evangelho diz que após a crucificação, os discípulos, nas escrituras que profetizavam que viria o Messias, eles encontraram dizendo que ele seria aquele que o zelo, a passagem diria que o zelo pela casa do Pai o consumiria. Ou seja, ele fez aquilo porque ele tinha a pureza de coração, a autoridade, mas também fez para cumprir a profecia que já o antecedia, que já o profetizava. Bem, tudo bem, mas ainda não entendi o que isso tem a ver com a dor, com a angústia e com o problema que eu estou passando. Sendo ele o modelo e o guia, sendo a passagem de Jesus relacionada às bem-aventuranças, dizendo em que deve-se, bem-aventurados os que são mansos, porque eles herdarão a terra, os mansos e humildes. Detalha-se que é manso e humilde de coração.
E isso, novamente, é para nós ainda uma matéria de muito exercício da nossa própria alma. Porque ser enérgico, de forma a nós não sermos consumidos, muitas vezes, pela raiva e pelo ódio, mantendo-nos mansos de coração, é muito difícil. As nossas ações, que muitas vezes na noite de hoje nos trouxeram aqui, porque elas ficam na nossa consciência, para muitos de nós, pulsando na forma muitas vezes de estados emocionais, que nós algumas vezes podemos reconhecer na forma da angústia, na forma da culpa, em que nós olhamos para trás e num lance muito rápido a gente pensa, se eu não tivesse feito dessa forma, as coisas teriam sido diferentes. E a nossa alma se desloca para o futuro e pensa, será que eu vou conseguir fazer diferente se as situações se repetirem? E nisso está a base de relação com as pessoas mais próximas de mim, do nosso círculo social, do nosso círculo familiar, do nosso círculo profissional. Porque ela resume as relações com o mundo corporal, que o Espiritismo vem explicar, vem esclarecer de uma forma mais detalhada. E esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, dos bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, ele vai tratar sobre as injúrias e violência, a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e a resignação e a cólera. Se nós pegarmos o sentido hebraico dos bem-aventurados, dos mansos, os brandos e pacíficos, ele vai dizer assim, na acepção, né? Segundo um autor chamado Severino Celestino, no livro Sermão do Monte, que bem-aventurados os que são brandos e pacíficos significa Ashrei Ha Anavim Ki Ben Ishru Aretz, ou seja, significa avante, ou seja, em marcha, os humildes, porque eles, né, herdarão a terra. Mansos e humildes de coração. E nós, evidentemente, nós não somos igual a Jesus. Embora, segundo a doutrina dos Espíritos, cada um de nós, e isso na resposta da pergunta de número 132, quando eles vão falar a respeito da encarnação, eles vão nos dizer que nós estamos encarnados porque a nós foi imposto essa forma para que nós pudéssemos melhorar e progredir. E cada um de nós tem uma certa cota de missão. E dentro dessa missão de tarefas nós temos as nossas provas e as nossas expiações. Ou seja, aquilo que nós fizemos de errado no passado e que nós temos que sentir aquilo que muitas vezes nós causamos, que são as expiações, e as provas, que são as situações em que nós temos que nos esforçar para sermos melhores possível. E dentro dessa situação, já que nós não somos igual a Jesus, porque ele veio nos dar o exemplo, nós temos um outro personagem que seguiu Jesus de uma forma mais próxima em relação aos nossos conflitos, que é Paulo de Tarso.
Porque Paulo de Tarso, se nós pegarmos a figura dele no contexto da época e trouxermos para a época de hoje, Paulo de Tarso era judeu. Paulo de Tarso era também cidadão romano. Paulo de Tarso era doutor da lei. O que poderíamos colocar como sendo alguém nessa época muito influente, ou de hoje, por exemplo, um advogado, né? Ou uma autoridade com uma dupla cidadania, onde ele vivia na capital do mundo, onde era Roma, podemos colocar aqui Nova York, nos Estados Unidos, e que ele tinha suas convicções tão fortes que fez ele perseguir os cristãos. Ele foi o terror de todos os cristãos e ele ia conseguir acabar com o cristianismo. Até quando ele, às portas de Damasco, caiu do cavalo e teve uma visão do Cristo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi quando então ele entendeu que o que ele estava fazendo era um equívoco. Ele mudou o nome dele de Saulo para Paulo e então ele começou a ser o que nós conhecemos hoje, não só dentro das religiões, mas também dentro da filosofia, como o Papa, vamos dizer assim, né? Da igreja, o pai das igrejas, aquele que foi responsável por trazer o conhecimento do cristianismo para o Ocidente. É muito bonito, eu entendi. Já vi alguma coisa assim a respeito, mas assim, isso não tem muito a ver com o que eu estou passando na noite de hoje. Saulo de Tarso, na época em que ele era Saulo de Tarso, tinha suas convicções ferrenhas, e todos nós temos. E nós nos esforçamos e muitas vezes nós passamos por cima de todo mundo, porque nós acreditamos que aquilo que nós temos dentro de nós, ele deve ser cumprido. Até quando vem as situações dolorosas que fazem nos cair moralmente do cavalo. As portas de Damasco, nas nossas portas de Damasco, o que seria isso? Nas portas que antecedem as realizações que nós acreditamos que é justo que aconteça conosco. E vem a voz do Cristo na experiência da dor, dizendo: por que me persegues? Por que me persegues no mundo? E aí é que se liga aquela questão que no Espiritismo vem distinguir quem é o espírita e quem não é o espírita. Segundo Allan Kardec, o espírita é aquele que se transforma moralmente e que faz esforços por se melhorar, em ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã melhor do que hoje. Ele não vem dizer que o espírito é aquele que atingiu a perfeição e é aquele que conseguiu ser tão perfeito quanto o modelo e o guia, Jesus. Não, senão nós todos poderíamos ir para casa chorar, porque nenhum de nós, nessa encarnação, evidentemente conseguiria atingir tal ponto. Ele vem dizer que é aquele que passou pela transformação moral. Só que essa transformação moral, ela nem sempre vem pela razão. Ou seja, ela nem sempre vem pela lógica. E frequentemente nós a experienciamos na relação de escolha pela dor. A gente costuma, assim, até de uma forma muito cultural, muito simples, pensar ou vai pela dor ou vai pelo amor. Vai para onde? Vai, a maioria de nós pensa para um local, mas vai para dentro de si, para se rever. E a dor, ainda neste mundo de provas e expiações, ela é uma professora que faz com que a gente se volte para dentro de nós. E no legado de ações que Paulo, a partir de então, vai tomar, ele vai deixar os seus conflitos registrados
na história para que nós possamos também nos encontrar nesse conflito. Porque embora Paulo de Tarso Saulo tenha caído nas areias de Damasco, mas tenha se erguido Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso ainda ficou dentro dele. Como ele fala, homem velho, homem novo. Ainda, e somos nós. Porque embora nós tenhamos a nossa transformação moral pela dor, vamos dizer assim, ou seja, quando a dor nos pega e nos faz amolecer as resistências morais a ponto de nós olharmos para cima e pedirmos a ajuda de Deus, a ponto de nós estarmos aqui num centro espírita, onde muitos de nós veem como sendo o último lugar que poderia buscar ajuda. E ela vem. Vem, a gente sai do sufoco, a gente recebe ajuda, mas aquilo que nos fez cair ainda continua dentro de nós, nos tentando para que a gente possa ainda querer realizar. É Paulo de Tarso. É ele quem vai dizer: o mal que eu quero, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por quê? Sou escravo do erro. Ele ainda tinha aquele ímpeto, ele ainda tinha aquela exaltação de doutor da lei. Mas o conflito o fazia envergar para servir ao Cristo, a Jesus. E muitas vezes na dor é que vem esse silencioso chamado para todos nós. E na perseverança de podermos fazer os esforços para sermos melhor hoje do que fomos ontem e amanhã melhor do que hoje, nós vamos ter o conflito de que muitas vezes aquilo que nós entendemos como sendo luminosamente o melhor a se fazer, nós ainda vamos ter a vontade de sermos autoritários, de sermos manipuladores, de sermos controladores, de sermos indiferentes, de sermos displicentes, ou seja, sermos pessimistas, sermos críticos, enfim, qualquer comportamento que nós identificamos no ambiente em que nós estamos como sendo não adequado, para qualquer sentimento que a nossa consciência aponte. E nas proporções, nós temos agir da melhor maneira, da maneira como nos é inspirada, ou na maneira como muitas vezes no silêncio da nossa consciência, depois de termos feito aquilo que fizemos, a consciência vem dizer assim: você não deveria ter feito assim, você poderia ter feito desse jeito. Aí quando vem a consequência, está vendo? Por que você não fez dessa forma? E muitas vezes nessa situação, nós não conseguimos agir da maneira como deveríamos. E isso dentro da proporção que está em relação direta com as pessoas próximas de nós. Nenhum de nós aqui tem que agora sair e ter um ministério igual Paulo de Tarso. Não, a questão é do conteúdo do conflito. Muitas vezes nós somos chamados a olhar pelo todo, seja ela na nossa casa, seja ela no nosso trabalho, seja ela no local onde conviver mais de uma pessoa. E muitas vezes nós somos chamados a agir de forma a sermos pacificadores naquele lugar. Seja pelo exemplo, seja pela atitude,
seja pelas palavras, seja pela autoridade. Nós somos. Essa é a tarefa que muitas vezes nos é concedida por Deus. E é muitas vezes esse mesmo conflito que existe dentro de nós, em sermos ou não, que Paulo também experimentou. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Por quê? Porque é aquela natureza íntima que nós temos dentro de nós, que muitas vezes nos puxa para baixo para sermos o homem velho, a pessoa velha, o espírito milenar que caiu vezes e vezes pelas mesmas atitudes e que reencarna novamente para poder agir de forma diferente e conquistar um degrau a mais na escala da evolução. O que não implica ser completamente bonzinho. E é exatamente essa o grande perigo que mora na responsabilidade de sermos. Porque nós racionalmente identificamos aquilo que é errado e aquilo que é injusto e a forma como fazer. Mas muitas vezes, na paixão da situação, nós muitas vezes pesamos a mão. Como eu falei, como eu relatei no início, nós ainda não estamos no nível de Jesus, que manso e humilde de coração desceu o chicote em todo mundo. Mas nós um dia vamos ser como Paulo de Tarso, por exemplo, que embora deixando esse relato, ele mesmo no seu tempo disse que já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Ele já tinha dominado, quando ele falou isso, ele já tinha dominado a sua natureza antiga. E ele já tinha conquistado essa atitude de ser e agir como Jesus, segundo a lei do Cristo. E isto requer uma luta dentro de nós imensa. Isso é muitas vezes agir de forma que muitas vezes vai nos criar conflitos. E esse é o bom combate, como Paulo de Tarso vai dizer no final da sua jornada. Numa carta que ele escreve a Timóteo, ele vai deixar a recomendação. Essa é uma carta escrita em Timóteo, segunda carta a Timóteo, né? No capítulo 3, versículo 7. Ele vai dizer assim: porque virá o tempo em que não suportarão uma doutrina saudável, mas, tendo o comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, seja sóbrio em tudo, sobre as aflições, faça a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, completei a jornada e guardei a fé. Essa é a questão que nos coloca na noite de hoje. Nós estamos aqui, segundo aquilo que é trazido na noite de hoje, ou porque nós estamos recebendo os golpes do bom combate, ou porque nós estamos, de uma certa forma, dentro das nossas possibilidades, combatendo aquilo que nós achamos como sendo errado, seja dentro de nós mesmos, sendo nas relações sociais que nós temos e que nós estamos inseridos.
É a luta. É uma luta moral. Para que numa certa parte da nossa existência a gente possa completar a jornada. E isso, esse esforço, esse abatimento que nós muitas vezes passamos, é a prova que a nossa fé está passando. E que nós, muitas vezes, não estamos conseguindo guardar a fé. O que é a fé? A gente poderia colocar como sendo uma certa fidelidade de sintonia com aquilo que nós trazemos dentro de nós. Será que nós estamos sendo realmente fiéis? E é aquilo que Jesus deu exemplo quando veio chicotear. Ele estava sendo fiel àquilo que ele vinha se proposto a fazer quando encarnou. Pagou o preço com a cruz. Assim como nós, agora, muitas vezes, também pagamos o preço da cruz, porque quando nós queremos o bem das pessoas, muitas vezes, ou do filho, ou do pai, nós muitas vezes somos crucificados, somos repreendidos. Isso também faz parte da luta. Isso faz parte do bom combate. Não é para sermos bonzinhos. Então, que a paz de Jesus, a paz que vem da consciência de ter feito o bem de todas as formas, possa estar com a gente e que a partir de agora as energias da fluidoterapia possa fazer com que a nossa alma seja restabelecida para nós podermos seguir guardando a nossa fé. Que o Pai nos abençoe.